Pais queridos, não desista ainda. Não pare agora. Escuta essa palavra e coloque um ânimo no seu coração. Não é hora de parar, nem um momento de desistir. Talvez você se pense porque você errou, ou porque você caiu, ou desistiu por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas a Bíblia fala, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, e depois de morto, seus discípulos, eles se dispersam, por não acreditar mais se aconteceria alguma coisa. Eles desistem por pensar que pela crucificação de Jesus fosse o final. Eles param porque pensaram que o Deus que ressuscitou, o Deus que curou os cegos, o Deus que deu vida a mortos, fez mudo mudo ouvir, mudo falar, fez aleijado se levantar. Agora estava crucificado, estava morto. E talvez na cabeça deles fosse o final. Pedro nega Jesus, volta a pescar, desiste de tudo. Talvez a gente pensasse que agora fosse o final. Era isso e pronto, acabou. Mas eu tenho uma história para te falar e contar para você. Para você que parou, para você que desistiu, ou até mesmo para você que estava pensando. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa madrugada, seja lá a hora que você vai me acompanhar, eu quero dizer para você que Deus nunca vai desistir de você. Quando Jesus Cristo morre, crucificado, levado para o túmulo, depois de 3 dias ressuscita, ele passa 40 dias na terra ainda, levando os seus discípulos de volta para o caminho, de volta para Jerusalém, até que chegasse Atos capítulo 2, para que eles fossem revestidos de poder. Mas não eu quero falar sobre isso. Eu quero falar no Deus que não desiste dos seus filhos. A Bíblia diz assim, em João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês entrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois já havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus,
tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham, comam. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, entenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e os registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pedro, depois da morte de Jesus, ele volta à sua origem, a ser pescador. Depois de ter negado Jesus também 3 vezes. Talvez na nossa cabeça a gente erramos, pecamos, às vezes caímos. E às vezes a gente pensa que por conta disso Jesus não me quer mais, eu não sirvo mais para Ele. Mas quando eu paro para pensar e paro para conhecer quem é o meu Deus, eu sei que Ele é um Pai perdoador, restaurador e cuidadoso. Para cada negativa de Pedro, o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Para cada negativa de Pedro, o Senhor questiona ele sobre o amor dele. E talvez agora você se pensando em sua casa dizendo: Raulson, será que ainda tem saída para minha vida?
pelo que eu fiz, porque eu errei, eu caí, eu desviei. E eu acho que o Senhor não me quer mais. Eu digo para você que você está totalmente enganado. Eu digo para você que você está totalmente desconhecido de quem é o seu Deus. Há muitas coisas em nossas vidas que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. E uma delas é: eu reconheço o meu pecado. E Deus me perdoa. Eu reconheço que errei e eu peço perdão a Deus. Nosso Deus é Pai bem cuidadoso. E para cumprir-se o propósito em nossas vidas, às vezes é necessário Ele ir nos buscar. Quando você lava a sua rede, quer fazer as coisas por sua vontade, e acaba como Pedro, quebrando a cara. O Pedro, pescador experiente, estava no mar de novo. E agora, ele estava no raso, 90 metros da praia. Pescando o que ele sabia mais de fazer. Mas você se lembra que na primeira encontro de Jesus com Pedro, o Senhor diz a Pedro: Pedro, você agora será pescador de homens. E agora Pedro volta a insistir naquilo que Deus já tinha tirado ele. E Pedro se vê na mesma situação, uma noite toda pescando e sem êxito algum. E ao se deparar com essa cena, revivendo o que ele tinha vivido da primeira vez, o que ele tinha passado na primeira vez, ele estava no mesmo mar, no mesmo barco, a mesma rede, não pegando nada de novo. Nós passamos por situações de nossas vidas e nós insistimos. Nada dá certo. As portas não se abrem. Os planos não se concretizam. Os projetos não funcionam. Tudo que faz dá errado. Os relacionamentos não vão bem. Talvez você me pergunte: Raulson, por que isso? Porque às vezes nós estamos como Pedro, insistindo numa coisa que Deus já disse que eu não seria mais. Quando nós entendermos que a nossa vida ela só funciona corretamente quando Deus é o centro da nossa vida e nós estamos no querer dele. Só depois de Jesus Cristo falar da praia, dizer: joga a rede do lado direito. Só depois de Jesus entrar em cena na vida daqueles homens de novo, é que eles conseguem ter êxito na sua pesca. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas eu digo para você que Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não te deixou de lado. Eu digo uma coisa para você, e essa eu tenho certeza: que Deus está te esperando à beira da praia. E talvez Ele já tenha dito para você várias vezes: joga a rede do lado direito. Mas você está tão envolvido com as coisas que não dão certo, que está até com os olhos fechados, os ouvidos tapados para aquilo que Deus está falando. Talvez agora essa mensagem seja dizendo para você: joga a rede do lado direito.
Alisson, mas a praia está no raso ainda. Mas eles apanharam 153 grandes peixes. Não foi no fundo, foi no raso. Não precisa ir muito longe quando nós temos um Deus tão perto. Não precisa nadar muito quando Deus está perto. Não precisa ir ao fundo para pescar um grande peixe, porque Deus faz com que os grandes peixes vá para o raso e caiam na sua rede. Vamos simplificar isso. Não precisa formar grandes projetos. O simples com Deus se torna grande, e o grande sem Deus se torna nada. Que essa palavra seja para você que está pensando em parar, em desistir, em abandonar tudo. Você que já parou. Que ela entre no seu coração e traga você de volta para o querer de Deus. Que ela traga de volta você para o caminho. Para que você continue de onde você parou. Que Deus abençoe a sua vida essa madrugada. Que você vai me acompanhar amanhã, tarde, noite, seja a hora que for. Eu peço que Deus fale ao seu coração. E que essas palavras entrem como uma flecha em seu coração e ela arda dentro de você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.